Seu mundo interno está sempre em guerra? Mesmo quando tudo parece calmo por fora, existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. Seus pensamentos puxam para um lado, seus objetivos para outro, e você se sente dividido. Você sabe o que precisa fazer, mas algo dentro de você trava, como se sua mente colocasse o pé no freio sempre que você tenta acelerar. E isso cria um conflito que ninguém vê, mas que você sente diariamente. Imagine por um instante que existe uma forma diferente de viver. Imagine parar de lutar contra si mesmo e começar a enxergar com clareza, a clareza profunda que reorganiza seu mundo interno, desfaz ruídos e alinha intenção e ação. O que aconteceria se você deixasse de resistir e começasse a se ver de verdade? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Mas atenção, se você pular qualquer parte deste vídeo, vai perder o momento exato em que a virada acontece. E sem essa virada, tudo continua igual. Fica comigo até o final, porque essa pode ser a primeira vez em muito tempo que você realmente entende o que está acontecendo dentro da sua própria mente. Vamos começar com alguém muito parecido com você. Pedro sempre foi determinado, inteligente e consciente do que precisava fazer. Ele tinha metas claras, sonhos definidos, ambições legítimas. Sabia o que precisava estudar, quais projetos começar, o que era importante. Mas toda vez que tentava agir, algo dentro dele travava. Não era preguiça, não era falta de motivação. Pedro assistia vídeos, lia sobre produtividade, organizava a rotina, mas nada resolvia o conflito interno. Na hora de agir, duas forças se enfrentavam dentro dele. Uma pedindo crescimento, outra pedindo conforto. E o conforto sempre parecia mais fácil. Ele sentava para trabalhar e, segundos depois, estava no celular. Planejava estudar, mas abria algo aleatório no navegador. Ele achava que o problema era disciplina. Achava que precisava se forçar mais, endurecer mais, ser mais rígido consigo mesmo. Mas quanto mais tentava pressionar, mais sua própria mente reagia. Era como um elástico, que estica até o limite e volta com força dobrada. O que Pedro não sabia é que a mente humana não responde bem à força bruta. E talvez você também não soubesse disso. Cada vez que você tenta obrigar a si mesmo a fazer algo, sua mente cria resistência. É como tentar empurrar um rio. A água não flui porque você empurra. Ela flui quando você para de bloquear o caminho. Foi só quando Pedro descobriu isso que tudo mudou. O problema dele nunca foi falta de motivação. O problema era a guerra interna. Uma guerra que ele mesmo criava tentando controlar a mente. Há um princípio antigo que diz: aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais tenta calar a mente, mais ela grita. Quanto mais tenta focar pela força, quanto mais tenta eliminar distração no grito, mais a mente acha novas formas de fugir. E aí Pedro percebeu o que realmente estava acontecendo. Ele não precisava vencer a própria mente. Ele precisava entendê-la. Essa é a virada, o ponto em que tudo muda. Ele descobriu que passou anos lutando contra si mesmo, se culpando por não agir, quando na verdade estava preso num mecanismo de autoproteção. A mente prefere o conhecido ao crescimento incerto, mesmo que o crescimento seja bom. A mente escolhe o familiarizado. E quando Pedro entendeu isso, algo inesperado aconteceu. Ele parou de se culpar. Pela primeira vez, Pedro percebeu que não era inimigo de si mesmo. Era alguém reagindo a padrões que nunca compreendeu. E essa consciência abriu espaço para a clareza real. Clareza não é ter a mente vazia. Clareza é enxergar o próprio movimento interno sem se perder nele. Pedro passou a observar os impulsos. Quando queria pegar o celular, ele notava ao invés de lutar. Quanto mais observava, menos reagia. Quanto menos reagia, mais controle ganhava. O simples ato de ver trazia leveza. E essa leveza se transformou no primeiro tipo de foco genuíno que ele já sentiu. Não era forçado. Era natural. Fluía. Ele percebeu que passou a vida tentando fazer mais, quando o verdadeiro progresso começou quando decidiu fazer menos. Menos resistência. Menos culpa. Foi aí que veio a quietude. Então o silêncio externo mais o interno. Ele começou a praticar pequenas pausas. Alguns segundos apenas. No início parecia inútil, mas com o tempo, sua mente acelerada desacelerou. E nessa desaceleração,
Pedro encontrou uma calma que sempre existiu, mas estava soterrada. Quando ele deixou de lutar, a clareza apareceu. A resposta que ele buscava nunca esteve nas tarefas. Estava atrás do barulho interno, mas a clareza precisava virar ação. Ele entendeu que não bastava observar. Era preciso agir com intenção. E a intenção nasce da calma. Pedro começou a escolher uma única tarefa por vez. Respirava, sentia o presente, e só então começava. Não havia pressa. Não havia guerra. Apenas ação intencional leve e incrivelmente eficaz. A mente e o corpo pela primeira vez caminharam juntos. Mas veio o teste final. O tempo. Mesmo com clareza e intenção, os resultados não apareciam rápido. Surgiu impaciência, dúvida, comparação, a sensação de lentidão. E Pedro aprendeu a última lição. Paciência não é esperar, é confiar. Confiar no processo interno. Confiar no ritmo do crescimento. Confiar que a semente precisa de tempo. Quando ele aceitou isso, a guerra cessou. E agora eu pergunto, em qual parte desse caminho você está? Você ainda luta contra si mesmo? Você ainda tenta forçar mudanças pela agressão interna? Ou está começando a perceber que observar, entender, agir com intenção e confiar talvez seja o caminho? Se isso te trouxe clareza, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Vamos continuar trazendo conteúdos profundos como este para te ajudar a enxergar mais longe dentro de si mesmo. Vamos avançar juntos, sem luta, sem culpa e sempre com clareza.